Os aliados dos Estados Unidos, em particular o Japão, são forçados a criar meios para se proteger de perigos potenciais, em decorrência da escalada das tensões entre os Estados Unidos e a China. O Japão foi além, criando aeronaves incomparáveis em combate aéreo, com tecnologia tão sofisticada que até países europeus estão dispostos a trabalhar em conjunto. O Japão finalmente afirma sua posição como uma grande força militar no mundo. Será este o início do retorno militar do Japão? Qual é o verdadeiro potencial deste caça do futuro? Venha conosco enquanto revelamos os detalhes inovadores dos novos bombardeiros que o Japão adquiriu. O Japão foi extremamente cuidadoso na reconstrução de suas forças armadas após a Segunda Guerra Mundial, especialmente sua força aérea, que agora parece antiquada em comparação com outras nações. Todos ainda se lembram de como a guerra pode ser horrível com a lembrança de Hiroshima e Nagasaki. Após a guerra, os Estados Unidos auxiliaram o Japão na elaboração de uma nova constituição que se opunha firmemente à guerra. O direito do Japão de declarar guerra ou manter forças armadas para a agressão foi renunciado no artigo 9, restringindo seu uso à autodefesa. O Japão também firmou um acordo de proteção com os Estados Unidos. Para proteger o Japão, as forças americanas, principalmente a Força Aérea, permaneceram no país. Como resultado, o Japão pôde reconstruir suas indústrias, empresas e cidades sem se preocupar com a possibilidade de entrar em guerra. No entanto, a perspectiva japonesa mudou com o tempo devido à escalada de problemas com a China e às preocupações com os foguetes da Coreia do Norte. O acelerado desenvolvimento econômico e militar da China começou a parecer cada vez mais antagônico ao Japão. A China retaliou com restrições comerciais e boicotes porque o Japão apoiava Taiwan e colaborava com os EUA. A China também utilizou espionagem e ataques cibernéticos nos bastidores. Tentaram roubar informações confidenciais relativas à tecnologia e assuntos militares, invadindo sistemas corporativos e governamentais japoneses. A China aumentou o número de navios e aeronaves enviados para perto das fronteiras japonesas. Começaram a realizar exercícios frequentes com fogo real e até mesmo a disparar mísseis balísticos perto de Taiwan, aliado próximo do Japão. À medida que o nível de ameaça aumentava, o Japão percebeu que precisava fortalecer sua força aérea em vez de depender inteiramente de terceiros. Especialmente porque a China e a Rússia estão cada vez mais utilizando caças mais sofisticados. Os líderes japoneses chegaram recentemente a um acordo significativo sobre novas regulamentações que permitiriam ao país reagir a ameaças com mais eficiência. De acordo com o ex-primeiro-ministro Fumio Kishida, o Japão precisa reforçar suas defesas para evitar ataques futuros, já que os mísseis estão se tornando mais rápidos e letais em todo o mundo. Essa escolha também foi tomada em resposta à pressão dos EUA para que o Japão assumisse um papel maior no controle do crescente exército chinês. Seus atuais gastos com defesa serão duplicados com essa nova estratégia, atingindo 2% do PIB até 2027. Com financiamento adicional, o Japão desenvolverá seus próprios caças de ponta, mísseis ultra-rápidos e drones armados, além de adquirir armamento americano de ponta, como mísseis Tomahawk. O primeiro objetivo do Japão era comprar o Lockheed Martin F-22 Raptor, mas, para proteger sua tecnologia e colocar o Japão em desvantagem, os EUA se recusaram a vender o avião para qualquer outra nação. O Japão, portanto, assumiu um risco ao projetar e produzir seu caça de sexta geração. Embora seja um empreendimento difícil, o Japão pode produzir um dos melhores aviões de guerra do mundo e ganhar influência significativa no comércio de armas se for bem sucedido. O Ministério da Defesa do Japão conduziu uma investigação completa sobre a tecnologia de aeronaves de caça entre 2009 e 2010. O conceito do caça I-3, sigla que significa informado, inteligente e instantâneo, nasceu desse esforço. Para detectar e engajar outras aeronaves furtivas,
Este jato foi construído para ser um caça furtivo. Durante o combate, seria capaz de interagir com drones externos e estações de sensores, além de ser equipado com sensores inteligentes e um potente sistema de radar. Todas essas características visavam dar ao Japão uma vantagem significativa na regulação dos céus ao redor de seu território. Além disso, o caça I-3 poderá ser equipado com novos armamentos, incluindo canhões laser, comumente chamados de armas de velocidade da luz, que poderiam eliminar ameaças que se aproximam instantaneamente. Como previsto, a China reagiu com raiva à proposta do Japão, acusando o Japão de inventar a ameaça chinesa para justificar o desenvolvimento de armamentos adicionais. Mas o Japão está avançando, determinado a proteger seu território e se tornar mais autossuficiente. O Mitsubishi X2. Shinshin é uma aeronave de teste desenvolvida pelo Japão para concretizar seus conceitos. O Lockheed F-22, Raptor e outras aeronaves contemporâneas de quinta geração compartilham uma aparência semelhante ao X-2. Era aproximadamente do mesmo tamanho do Saab JAS 39 Gripen sueco. Pesava mais de 13 toneladas. Tinha cerca de 14 metros de comprimento e 9 metros de envergadura, e possuía potentes motores turbojato com controle de empuxo 3D, o que lhe permitia voar a velocidades supersônicas e com agilidade excepcional. O sistema Fly-by-Optics do X-2 era uma de suas características mais marcantes. Ele utiliza fibras ópticas em vez de cabos convencionais, o que permite melhor gerenciamento de ruído e transferência de dados mais rápida. A tecnologia de matriz eletrônica de varredura ativa, a ESA, utilizada em seu radar, conhecida como Sensor RF Multifuncional, permite alternar entre vários sinais para comunicação, interferência e, potencialmente, até mesmo o uso de armas de micro-ondas. Seu sistema de controle de voo autorreparável foi outro aspecto notável. Ele conseguiu identificar o problema e fazer ajustes utilizando as peças que ainda estavam funcionais caso as superfícies de voo do avião fossem destruídas, garantindo que o jato continuasse a voar com segurança. O JAS-2 foi equipado com 2 motores XF5 durante seus voos de teste. A Agência de Tecnologia de Aquisição e Logística do Japão foi responsável pelo projeto. O Demonstrador de Tecnologia Avançada, o ATDX, era uma pequena aeronave de demonstração que eles construíram e realizaram 34 missões em 2016 e 2017. Além disso, o Atla conduziu outros 14 programas com o objetivo de desenvolver os elementos essenciais de uma aeronave verdadeiramente furtiva, incluindo sensores aprimorados, conexões de dados mais rápidas e compartimentos ocultos para armas. O protótipo provou ser um grande sucesso. O próximo caça de sexta geração do Japão provavelmente utilizará muitos dos novos sistemas que foram testados nele. A aeronave bimotora era suave e aerodinâmica, com uma altura de cerca de 4,1 metros. Conseguia voar com segurança mesmo em ângulos elevados graças às suas asas delta cortadas e extensões exclusivas. Suas características de furtividade e voo eram aprimoradas por 2 aletas verticais na parte traseira. Possuía 2 entradas de ar retangulares próximas à cabine, superfícies de controle lisas e um trem de pouso triciclo retrátil. Era pilotado por um único piloto. Seu fluxo de ar também foi suavizado e tornado mais favorável à velocidade devido ao design exclusivo do duto em S. Em 2020, o Ministério da Defesa do Japão iniciou o desenvolvimento do Mitsubishi F após o sucesso do projeto X-2. Projetado para combate aéreo, espera-se que este novo caça furtivo bimotor seja muito maior que o F-22, que lhe rendeu o apelido de Godzilla. Seu tamanho lhe permitiria transportar mais armamento e ter um alcance de voo maior. Além disso, ele deve transportar mais mísseis que o F-35 e ter um sistema de rede robusto. Engenheiros usaram programas de computador especializados e modelos 3D para experimentar diferentes ideias exteriores.
Torná-lo incrivelmente rápido, ágil e furtivo era o principal objetivo. O FX usaria componentes elétricos em vez de sistemas hidráulicos para torná-lo mais leve e flexível. Além disso, moldes de cola resistentes seriam usados no lugar de porcas e parafusos comuns. A aeronave seria movida por 2 motores XF9, o que lhe daria mais de 20 toneladas de empuxo para girar mais rápido e permanecer invisível. Esses motores seriam equipados com bicos de empuxo 3D especializados. Para monitorar e atacar aeronaves inimigas furtivas, o FX contaria com um sofisticado conjunto de sensores, tanto para defesa quanto para armamento. Seria equipado com uma câmera infravermelha, um sensor passivo de ondas de rádio e um radar ativo com varredura eletrônica. A tecnologia de nitreto de galho seria utilizada em todos eles para aprimorar a detecção de alvos normalmente difíceis de ver, para interceptar e neutralizar mísseis. O novo avião também contaria com um sistema de rádio avançado capaz de bloquear transmissões hostis em qualquer lugar do mundo. Um capacete de última geração, incluindo telas, control de voz e som 3D, seria fornecido aos pilotos, dutos de ar retorcidos, compartimentos ocultos para armas, materiais que absorvem a radiação do radar e novos metamateriais para dificultar ainda mais a detecção são algumas das características furtivas do FX. Para proteger ainda mais a aeronave, um sistema de stealth de plasma produziria breves rajadas de plasma para desviar os comprimentos de onda do radar. O FX será equipado com um canhão de micro-ondas, além de armas convencionais para dissuadir mísseis que se aproximam. Além disso, poderá enviar drones de apoio ao combate, que atuarão como alas dedicadas do caça. Esses drones ajudarão na deflexão de mísseis, identificação de alvos e lançamento de munições. O FX Godzilla pode dar ao exército japonês um avião de guerra poderoso, incomparável a qualquer outro nos céus atuais, se atingir ao menos uma pequena parte de seu potencial. Além disso, pode consolidar o Japão como um importante player na fabricação militar e ajudá-lo a entrar na indústria internacional de desenvolvimento de armas. A substituição dos atuais caças F-2 japoneses na década de 2030 é outra tarefa significativa para o FX Godzilla. Em termos de design e operação do FX, é evidente que o Japão também se inspira nos Estados Unidos. O Japão chegou a adquirir alguns F-35 para serem usados em conjunto com o FX quando ele estiver concluído. Em 2022, começaram a circular rumores de que o Japão e o Reino Unido poderiam trabalhar juntos, combinando o programa de caças Tempest do Reino Unido com o projeto FX do Japão. A Itália se juntou à equipe assim que a parceria foi formalmente estabelecida em dezembro de 2022. Inicialmente, o Reino Unido pretendia trabalhar em conjunto com a Alemanha e a França em um projeto conhecido como Sistema Aéreo de Combate Futuro. Mas, após muito debate e adiamento, o Reino Unido finalmente decidiu trabalhar com a Itália e o Japão. Ambas as partes se beneficiam enormemente dessa nova parceria. O Japão encontra aliados confiáveis que podem auxiliá-lo na venda de aeronaves militares no exterior, um mercado no qual carece de experiência e conhecimento. O Reino Unido adquire parceiros comprometidos, sem os problemas que enfrentava anteriormente. Eles estão trabalhando juntos para criar um potente caça furtivo de sexta geração com potencial para transformar completamente o combate aéreo no futuro. Grandes corporações foram incumbidas de tarefas importantes. A japonesa Mitsubishi Heavy Industries e a britânica BAE Systems são as responsáveis pelo projeto. Além disso, a BAE está trabalhando na fuselagem principal do jato. Os motores estão sendo construídos pela Rolls-Royce e pela EHI Corporation of Japan. A eletrônica é da responsabilidade da Leonardo, da Itália, e os sistemas de mísseis são da MBDA UK. Após a aliança, o Japão e a Grã-Bretanha também começaram a colaborar em sistemas de radar no âmbito de um projeto conhecido como Jaguar,
ou Sistema Universal de Frequência de Radar Avançado do Japão e da Grã-Bretanha. Comparado ao Eurofighter Typhoon, o novo caça será cerca de 30% maior. Pesará aproximadamente o mesmo que o F-15 Eagle americano sem combustível. A aeronave terá uma envergadura de 50 graus e uma asa delta inclinada, com uma envergadura de cerca de 16 metros e uma área total de aproximadamente 100 metros quadrados. Ela quase terá o tamanho das asas de um Airbus A320. Em 2024, um modelo do novo caça estreou no Farnborough Air Show. Ele pode voar mais longe, mais rápido e transportar mais combustível e armamento graças à sua asa delta aparada. Mas pode não ser tão bom em giros e manobras fechadas quanto o projeto FIs original do Japão. Gareth Jennings, jornalista britânico especializado em aviação, observou que as asas largas do GSCAP lembram o antigo bombardeiro americano F-111 Aardvark. O GSCAP dependerá principalmente de mísseis stealth e de longo alcance para se manter seguro, enquanto o F-111 costumava voar baixo para evitar a detecção por radar. O FB-22, uma variante de bombardeiro do F-22 Raptor que nunca entrou em serviço, compartilha semelhanças com este projeto. Ao contrário do FB-22, que foi construído principalmente para apoio, o GCAP destina-se a engajar outras aeronaves e atingir alvos terrestres, com exceção do Reino Unido, que também opera o F-35A. Todos os 3 países envolvidos no GSCAP agora utilizam caças furtivos F-35B. No entanto, eles ainda buscavam um caça que pudesse transportar mais armamento do que o F-35 e pudesse ser oferecido a outras nações sem as limitações do F-22 Raptor americano. Além disso, o Japão pretende equipar o GSCAP com seus sistemas avançados de mísseis. Estes incluirão o míssil antinavio japonês ASM-3, o Spear-3 e o MBDA Meteor. Além disso, o Japão e o Reino Unido estão trabalhando juntos para criar o novo míssil Ar-Ar conjunto, um novo míssil Ar-Ar de médio alcance. Segundo rumores, o JNATM terá um motor Ramjet Meteor, de fabricação britânica, na traseira e um sistema de radar japonês na dianteira. Mesmo assim, pode não ser tão rápido quanto o Meteor, que pode atingir velocidades acima de Mach 4. Prevê-se que a velocidade máxima do JNATM seja de aproximadamente Mach 3,5. A demonstração conceitual do Tempest, um protótipo projetado para testar novas tecnologias, tem seu primeiro voo previsto para 2027. O diretor de combate aéreo futuro do Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou que esta aeronave de teste será uma boa representação do futuro caça GEAP. Em 2024, o Reino Unido investiu inicialmente 30 milhões em planejamento, design digital e novas técnicas de construção para iniciar as obras do demonstrador conjunto de motores. O Reino Unido contribuirá com mais 200 milhões para a construção de um motor em tamanho real para testes. Essa operação também criará inúmeros empregos qualificados, principalmente na unidade da Rolls-Royce em Filton, perto de Bristol. A previsão é que o Tempest faça seu primeiro voo em 2035. Ele eventualmente substituirá o Saab Gripen na Suécia e o Eurofighter Typhoon na Itália e no Reino Unido. A intenção é usar impressão 3D para criar peças durante a produção. Para o Tempest, a Leonardo também está construindo um novo tipo de sistema de radar. Para coletar uma grande quantidade de dados do céu e do solo, este novo sistema utilizará múltiplas antenas minúsculas e mini-receptores em vez de um único radar enorme. Com base na ideia do ala dedicado, o Tempest provavelmente usará inteligência artificial para controlar drones, assim como os caças anteriores de 6ª geração. A aeronave será consideravelmente mais sofisticada graças à realidade aumentada na cabine. Se o Tempest quiser acompanhar a China e a Rússia, que também estão desenvolvendo novas aeronaves potentes, o rápido avanço e a cooperação internacional serão essenciais. No entanto,
Os preparativos militares mais ambiciosos do Japão não foram bem recebidos por todos. Entre os poucos que expressaram suas opiniões está o ex-chefe da defesa, Kyoji Yanagisawa. Armamentos mais potentes, ele afirma, não deterão os adversários. Ele acredita que, para evitar guerras, o Japão deveria se concentrar mais na comunicação e na pacificação. Yanagisawa teme que o Japão possa gerar mais problemas do que resolver se aumentar demais seu exército, aumentar o poder militar. Em sua opinião, poderia dissuadir outras nações e aumentar o apelo do Japão como alvo. Sua perspectiva se concentra na difícil decisão que o Japão precisa tomar. Como garantir a segurança sem intensificar as hostilidades com seus vizinhos? Muitos analistas acreditam que o mundo está mudando rapidamente. E é por isso que o Japão está tentando aprimorar suas capacidades militares. O Japão teme ficar vulnerável à medida que a China ganha poder e a Coreia do Norte desenvolve seu arsenal nuclear. Além disso, há preocupações de que o maior amigo do Japão, os Estados Unidos, nem sempre consiga fornecer proteção completa, especialmente se surgirem problemas em outros países ao mesmo tempo. A controvérsia em torno dos novos planos de defesa do Japão demonstra as circunstâncias difíceis que o país enfrenta na tentativa de conciliar segurança e paz. Embora a maioria concorde que o Japão deveria ser capaz de se defender com mais sucesso, outros se preocupam com possíveis eventos futuros. Será que o excessivo aumento militar japonês tornará o país mais seguro ou apenas aumentará as tensões no leste asiático? Yasuo Hasabi, especialista em direito constitucional da Universidade Waseda, observou que é difícil determinar se um ataque é realmente preventivo até que ele ocorra. Além disso, ele argumentou que o governo pode afirmar que a mera posse dessas armas para a defesa, mesmo que nunca sejam utilizadas, é consistente com a Constituição japonesa, que enfatiza a paz. Apesar da falta de clareza na legislação, o governo insiste em que sua estratégia é legal. Torna-se muito difícil questionar porque o governo diz que é permitido, disse Hasebe. Surpreendentemente, ao público, a mídia, o judiciário e os partidos de oposição no Japão demonstraram pouca oposição à questão de saber se esse novo curso militar é constitucional. Além disso, o governo não forneceu uma explicação clara sobre como suas atividades estão em conformidade com a lei. Há duas maneiras de analisar a expansão do poderio militar do Japão do ponto de vista dos Estados Unidos. O Japão está fortalecendo suas defesas e armamentos, que os Estados Unidos já fornecem por meio de sua parceria com o Japão, de acordo com Zach Cooper, pesquisador sênior do American Enterprise Institute. Ele acredita que a preocupação do Japão de que os Estados Unidos nem sempre sejam um aliado confiável é um fator contribuinte. O período em que o presidente Donald Trump questionou o valor de parcerias de longa data é parcialmente responsável por essa preocupação. Além disso, o plano do Japão demonstra que aprendeu com a luta da Ucrânia contra a Rússia. Segundo especialistas, os países amigos estão mais propensos a intervir e oferecer apoio quando uma nação demonstra seu compromisso com a autodefesa. O Japão aspira a obter um apoio ainda mais significativo, especialmente dos Estados Unidos, ao provar que pode se defender. Mas é aqui que a coisa fica mais perturbadora. A mais recente plataforma furtiva do Japão, que observadores ocidentais apelidaram de Mitsubishi FX Godzilla, é mais do que apenas mais um projeto de defesa regional. É o resultado de uma competição armamentista secreta no Nordeste Asiático que vem se intensificando há anos nos bastidores. E agora está claro. O ponto de virada de Tóquio, da não-violência à projeção de poder, após a Segunda Guerra Mundial. A postura militar do Japão permaneceu inteiramente defensiva por décadas. As Forças de Autodefesa, FDS, foram proibidas pela Constituição de lutar no exterior e foram criadas para a defesa interna. Mas agora, essa restrição está se desintegrando rapidamente. O que foi diferente?
a Coreia do Norte vem testando cada vez mais mísseis, muitos dos quais passaram pelo espaço aéreo japonês. A forte postura da China em relação a Taiwan e as crescentes intrusões perto das ilhas Senkaku. A Rússia tem conduzido mais patrulhas no Pacífico Norte, principalmente desde a invasão da Ucrânia. Esses riscos geraram uma tempestade perfeita. O Japão respondeu dobrando seu orçamento de defesa, que deverá atingir mais de 2% do PIB até 2027. Trata-se de uma mudança significativa para uma nação que antes se orgulhava de seus princípios pacifistas. E o que está no cerne dessa nova teoria? Um bombardeiro furtivo capaz de realizar vigilância muito além das linhas inimigas, penetrar no espaço aéreo inimigo e atacar preventivamente. Isso não é mais uma defesa. Dissuasão estratégica é o que é. FX Godzilla. Um monstro projetado para o conflito contemporâneo. Embora as especificações oficiais estejam em segredo, rumores de contratantes dos Chemides e documentos de defesa vazados indicam que o bombardeiro FX incluirá os seguintes recursos: o uso de materiais que absorvem sinais de radar abrangendo o infravermelho, radiofrequência e assinaturas acústicas é conhecido como furtividade multiespectral. A identificação de ameaças assistida por IA permite modificações autônomas de rotas e processamento do campo de batalha em tempo real. O uso de UAVs para missões de ataque cinético. Interferência e isca é conhecido como capacidade de drone com ala leal. Cargas modulares, capazes de alternar entre pacotes de reconhecimento, anti-navio e air solo. O que distingue o FX do Scud? Ele não tem o mesmo tamanho ou alcance do B-21 ou do H-20 da China. É a probabilidade de que funcione em conjunto com as redes de batalha americanas. Aproveitando as constelações de satélites americanos, Link 16 e Madel para funcionar como um multiplicador de força em qualquer situação Indo-Pacífico. O Japão agora pode ameaçar alvos da China continental a partir de bases em Okinawa ou possivelmente Kyushu, dando à aliança EU-Japão um alcance de 2 hemisférios. Além disso, indica que Taiwan não está mais isolado. A China responde, um precipício de tensão. A reação de Pequim foi rápida e dura. Poucas horas após a divulgação online das imagens dos testes do FX japonês, a mídia estatal chinesa condenou a ação como uma traição ao consenso do pós-guerra e uma ameaça direta à estabilidade do leste asiático. Oficiais da Marinha do Exército de Libertação Popular, ELP, emitiram um alerta de que qualquer incursão furtiva próxima ao espaço aéreo chinês será considerada um ato de agressão. No entanto, a resposta foi além da retórica. O FC-31 Gerfalcon, um caça de quinta geração que atualmente acredita-se ter sido atualizado para operações de porta-aviões de longo alcance, está passando por testes acelerados na China. Para rastrear aeronaves de baixa assinatura, novos conjuntos de radares foram instalados ao longo da costa leste da China. Com a assistência dos aviões-tanque IP-120 e das plataformas AWACS KJ-500, a Força Aérea do PLA começou a conduzir patrulhas de aviação de combate no mar da China Oriental 24 horas por dia. Segundo a inteligência americana, a China teme, em particular, que o FX seja uma mudança de doutrina, e não apenas uma plataforma, permitindo que o Japão ataque instalações navais chinesas vitais antes que invadam Taiwan. Isso não é dissuasão no sentido da Guerra Fria. Capacidade preventiva é o que isso é, e transforma tudo. O Flashpoint de Taiwan e o FX. O domínio aéreo será determinado em horas, talvez minutos, se ocorrerem conflitos no Estreito de Taiwan. Nesse ponto, o FX assume o centro do palco. Os bombardeiros FX podem destruir os estágios iniciais de uma invasão chinesa, já que podem ser lançados de bunkers reforçados no interior do Japão, lançar ataques eletrônicos ou drones antinavio em confrontos de alta altitude,
e bloquear satélites chineses antes mesmo que Pequim perceba qualquer atividade. Eles podem impedir a passagem de comboios logísticos pelo estreito. Antes do desembarque na praia, mire nos navios da Marinha do Piela. Use interferência aérea para cegar unidades de comando de mísseis chineses. É importante ressaltar que o FX japonês não precisa ter como alvo a infraestrutura civil ou cidades. Seu único objetivo é interromper o ímpeto militar antes que ele comece a se acumular. Portanto, é uma arma cirúrgica com ramificações estratégicas. A competição furtiva asiática entra em uma nova era. É fácil pensar no FX como o equivalente japonês do H-20 chinês ou do B-21 americano. Na realidade, porém, ele vai além disso. Marca o início de uma estratégia furtiva tipicamente asiática, que enfatiza longo alcance, alta velocidade e rápida integração com as forças navais. O Black Phoenix, um drone de ataque com capacidade furtiva, está sendo desenvolvido pela Coreia do Sul, e Taiwan quadruplicou seu orçamento para armas de patrulha anti-radar. Sob os auspícios da AUKUS, a Austrália também retomou a cooperação secreta. A Ásia está exportando ideias ocultas em vez de importá-las. E na vanguarda vem o japonês FX Godzilla. Autonomia ou alinhamento dos bio? Uma das questões mais delicadas é se a capacidade furtiva do Japão ainda está totalmente sob controle estratégico dos Iboaio. Embora a tecnologia americana, radar, software e conexões via satélite ajude a plataforma FX, muitos na comunidade de defesa do Japão expressaram sutilmente o desejo de independência operacional. Isso implica lançar operações sem a aprovação do ZIL, utilizando o FX para proteger os interesses japoneses fora dos limites do tratado. Talvez se envolver em conflitos locais antes que os Goldreo adotem uma posição. Essa independência é um risco e também uma força. Porque o Japão pode forçar os Estados Unidos a entrar em um conflito para o qual não está preparado, caso tome uma ação unilateral. Além disso, a China pode encarar o uso do câmbio em uma situação de primeiro ataque, mesmo contra um alvo exclusivamente militar, como uma permissão para uma escalada. A área atualmente se equilibra no fio da navalha. O que acontece depois? O FX é mais do que apenas um dispositivo. É uma indicação. O Japão parou de esperar. Uma mensagem para aliados e inimigos. Parou de depender inteiramente do poderio americano. Não presuma que seu povo será protegido pela geografia e por tratados. Agora é uma potência aérea independente. No entanto, essa mensagem ecoa de uma era passada, quando a ascensão do Japão foi recebida com terror em vez de orgulho. Uma era em que o conceito de dissuasão evoluiu para algo diferente. Este bombardeiro furtivo é motivado por esse medo. Não o dispositivo, mas as decisões que ele poderia tomar. E essa preocupação deixa de ser hipotética à medida que nos aproximamos de um tempo em que um único sinal de radar mal interpretado pode levar ao desastre. É uma jogada estratégica, é diplomática. E também é verdade. O impacto simbólico do FX é o que o torna ainda mais significativo. Por muitos anos, a dor da Segunda Guerra Mundial, o peso do artigo 9 e o constante escrutínio da suspeita regional cercaram as aspirações militares do Japão. No entanto, Tóquio agora está enviando uma mensagem diferente com o lançamento de seu bombardeiro furtivo. Não vamos mais esperar que o perigo chegue às nossas costas. Trata-se de determinação, não de hostilidade. O Japão está deixando claro para o mundo, e para Pequim em particular, que não ficará parado observando o tabuleiro de xadrez do Indo-Pacífico à distância. O país está equipado, pronto e disposto a fazer algo, em vez de apenas reagir. Sim, o FX é uma máquina. Mais do que isso, porém, é uma linha de importância estratégica. Uma declaração que anuncia a entrada completa do Japão na arquitetura de segurança do século XXI, não como um parceiro subordinado, mas como uma força proativa pela paz. E essa pode ser a maior medida estabilizadora, ou provocativa,
que vimos em décadas em uma área cheia de incertezas.